Opa, como assim? Como assim você não sabe das novidades do futebol? Como assim você não sabe das novidades do mercado da bola? Não contaram pra você? Pois bem, você chegou agora exatamente no canal que você queria. Pra falar a verdade, estamos num momento crítico e importante de mercado da bola, quando no futebol nacional e futebol internacional temos todas as novidades que queremos. E falar a verdade, ver muita notícia separada fica um pouco ruim, então que tal ver tudo de uma vez? É isso que esse vídeo lhe proporciona, e com isso, espero que você fique até o final. Deixa seu like, se inscreva no canal e vou te dar alguns spoilers aqui. Temos a situação do Endrick, que você talvez já tenha visto um pouco na capa. O Gerson provavelmente voltando pro Brasil, mas não é voltando pro Flamengo não. O Tite indo treinar o Internacional e isso não tava na capa, só pra você ter uma noção de muitas notícias que temos por aqui. Vamos direto pro vídeo. O Gerson entrou na mira do Palmeiras, que marcou reunião com o Zenit. O Gerson tá na mira do Verdão para 2026. Haverá uma reunião em janeiro entre os clubes para tratar do interesse. No primeiro momento, o Verdão se recusa a pagar 160 milhões de reais pelo meio-campista. Por outro lado, o Palmeiras está disponível a oferecer um jogador da base para o Zenit, na tentativa de diminuir a pedida pelo Coringa. Os russos, segundo informações do portal Palestra, se mostram abertos a ouvir a proposta. O nome do atleta da base que pode ser envolvido é uma incógnita. O que se sabe internamente é que os atletas formados na base do Verdão são bem avaliados na Europa pela fama do clube de revelar grandes talentos. O Zenit está aberto à saída do Gerson e definiu um valor de 160 milhões de reais para negociar o volante brasileiro. Além do Palmeiras, há outros clubes interessados, mas distantes de chegarem ao valor pedido. Gerson chegou à Rússia há poucos meses, depois de grande passagem pelo Flamengo. Ele assinou um contrato até junho de 2030. Uma volta para o Brasil significaria estar mais perto de um retorno para a seleção brasileira. Pelo Zenit, são 12 jogos disputados por todas as competições e 2 gols marcados também. Junto à presença de outro brasileiro, o Wendel, o ex-Flamengo, é um dos principais jogadores do time russo. Por mês, os ganhos de Gerson são de aproximadamente 3 milhões de reais. Uma eventual volta para o futebol brasileiro dependeria de quanto o atleta estaria apto para diminuir o seu salário. Antônio Rüdiger aceita ouvir proposta do Galatasaray e pode deixar o Real Madrid. O zagueiro alemão, que tem 32 anos, está em fim de contrato com o Real e já pode assinar um pré-acordo gratuito a partir de janeiro. O defensor tem contrato apenas até junho de 2026 e está na mira do Galatasaray, um dos principais clubes da Turquia. Com isso, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-acordo e trocar de equipe gratuitamente ao fim da temporada. Diante desse cenário, diversos clubes do futebol europeu monitoram a situação, dentre eles o gigante turco. A postura de Antônio Rüdiger, ao se mostrar disposto a conversar com outras equipes, indica que o jogador não pretende aguardar uma definição do Real para planejar seu futuro. O zagueiro admite avaliar alternativas no mercado, mesmo que isso signifique deixar o clube merengue após quase 4 temporadas. Tanto o Real Madrid quanto o Rüdiger aceitam sentar à mesa para discutir uma renovação contratual. As partes estão satisfeitas com o desempenho nos últimos anos do zagueiro, período em que foi titular, principalmente sob o comando do Ancelotti. Apesar disso, não há ainda definição. O defensor vem enfrentando problemas físicos recorrentes, o que acendeu o sinal de alerta. O zagueiro retorna de 2 lesões consecutivas, situação que gera cautela quanto a uma possível recaída ao longo das próximas temporadas. Internamente, o entendimento é de que a qualidade técnica dele é totalmente inquestionável, assim como sua consolidação no futebol europeu. No entanto, o alto salário aliado ao histórico dele, e recente de lesões, faz com que o clube só avance numa renovação caso tenha segurança plena da condição física. E com a sem permanência de Rüdiger, o Real já trabalha com a possibilidade de contratar um novo zagueiro na próxima janela. A estratégia da diretoria é focar em atletas que também estejam em fim de contrato, aptos a assinar um pré-acordo de graça a partir de janeiro, reduzindo o custo de mercado. Entre os nomes analisados, as conversas com o Dayot Upamecano são as mais avançadas. O zagueiro do Bayern de Munique ainda não sinalizou positivamente para renovar com o clube bávaro, e o presidente florentino já se mostrou disposto a atender às exigências do staff do francês. Marcos Leonardo do Al Hilal é desejado por Al Ahly, Al Ittihad e o West Ham. Marcos Leonardo voltou a ser cobiçado no mercado da bola e pode deixar o time saudita nessa próxima janela. Ele, que há alguns meses esteve muito próximo de deixar o time, foi reintegrado por Simone Inzaghi e voltou a viver um bom momento. Já são 10 gols em 12 jogos nessa temporada, mesmo sem ser titular absoluto. Justamente por isso,
para janeiro do ano que vem, diversos times do futebol internacional olham para ele. Existe a possibilidade do ML9 deixar o Al Hilal para assinar com uma equipe onde possa ser titular absoluto e ganhar mais notoriedade. Inclusive, já existem pelo menos 3 grandes interessados. O primeiro deles é o West Ham, da Inglaterra, e segundo o Hammer News, o clube inglês está decepcionado com o Fulkrug e está desesperado para contratar um novo centroavante. Contudo, os britânicos terão 2 concorrentes na disputa pelo brasileiro. Isso porque o perfil Bait Al Hilal divulgou que para a próxima janela de transferências, o Al Ittihad e o Al Ahly desejam contar com ele. O Al Ittihad, que era um substituto para Benzema, e decidiu não renovar o seu contrato e vai deixar a equipe saudita em junho de 26. Já o Clube Verde busca melhorar seu elenco e subir na tabela da Saudi Pro League, onde ocupa a 4ª colocação. Vale destacar que meses atrás, Marcos Leonardo, jovem atacante, negociou com o São Paulo e também com o Flamengo. No entanto, na época, a alta pedida do Al Hilal para vendê-lo acabou impedindo o retorno do atleta para o Brasil. Hugo Souza balança completamente com o interesse do Milan e pode deixar o Corinthians. O Timão pode se despedir do goleiro Hugo no fim dessa temporada. Arqueiro é alvo dos milanistas. O Corinthians está ciente do interesse do Milan no goleiro Hugo Neneca e não descarta a possibilidade de vender o jogador na próxima janela. Precisando de dinheiro, o Timão pode abrir conversas por algo a partir de 15 milhões de euros. Todavia, é importante frisar que apesar do interesse, o Milan ainda segue priorizando a renovação do titular, o goleiro francês Mike Maignan. Além disso, Hugo não é o único nome na pauta dos milanistas e também monitoram a situação do veterano Alisson, também brasileiro, mas que joga pelo Liverpool. Ainda assim, com interesse entre Maignan e o time rossoneiro, existem ainda assim grandes chances do clube italiano apresentar proposta por Hugo no próximo mês. Inclusive, o próprio Hugo Souza não descarta sair do timão. Nessa sexta, o jornalista Guilherme Xavier, do UOL, revelou que o interesse do Milan balançou o goleiro corintiano. Ele tem o sonho de atuar em um grande clube europeu e está com o coração dividido, tendo em vista sua identificação e amor com o clube paulista. Contudo, ele acredita que em caso de eventual título da Copa do Brasil, ele deixaria sua marca na equipe e estaria com portas abertas para retornar no futuro. Ou seja, a proposta do Milan, em caso de conquista da CDB, teria grandes chances de ser aceita pelo jogador. Fato é que o Hugo é grato pelo Corinthians, já que foi justamente no timão onde ele recuperou sua carreira e chegou à seleção brasileira. Ele almeja se tornar um ídolo no time e entende que a conquista da Copa do Brasil poderia colocá-lo nesse patamar. Hugo possui contrato no timão até dezembro de 28, com o clube sendo detentor de 60% dos direitos econômicos. Nessa temporada, disputou 53 jogos com a camisa do time paulista e sofreu 47 gols. Vale destacar que, em caso de acerto com o Milan, essa não seria a primeira passagem dele pelo futebol europeu. Antes de jogar no timão, o arqueiro teve boa passagem por empréstimo no Chaves de Portugal. Houston Dynamo da MLS vai pagar 11 milhões de reais por Guilherme dos Santos. O brasileiro deixa a equipe brasileira para se tornar um dos designated players da franquia texana em 2026. De acordo com informações do GE, a equipe chegou ao acordo final e vai desembolsar cerca de 2 milhões de dólares para assinar com o atleta. Ainda faltam alguns detalhes para o Guilherme assinar o contrato. O jogador deve viajar no início de 2026 para ser integrado para o elenco da franquia texana na pré-temporada. Guilherme chega com moral alta ao Houston Dynamo, isso porque o jogador vai ser contratado como designated player, atleta de alto status do clube. O atacante é tido como um dos nomes de maior responsabilidade, com a expectativa de ser a peça central no ataque do time, ainda mais com a visibilidade na Copa do Mundo de 2026. Conforme reportagem de Christian Moraes do portal Território MLS, o Houston Dynamo passa por uma reformulação no seu elenco, de olho na próxima temporada da MLS. Por isso, a contratação de Guilherme é considerada um dos principais investimentos do clube na parte ofensiva, principalmente após o período intenso que o jogador viveu na luta do Santos contra o rebaixamento. E falando da MLS, ela surge como destino principal para Rafael Veiga após Grêmio e Europa ficarem distantes. O tricolor gaúcho deu um passo atrás por ele após um contato, e a MLS pode ser o destino com a Europa distante do atleta. Embora os Estados Unidos sejam colocados nos horizontes de Veiga, a tendência é de que nenhuma oferta próxima a 12 milhões de euros chegue ao Palmeiras pela transferência em 2026. Rafa Veiga tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027.
e não é titular absoluto no time do Abel Ferreira. Nessa temporada, com 53 jogos disputados, ele fez 7 gols e deu 12 assistências. Enquanto o futuro de Veiga segue sendo um grande ponto de interrogação, o Palmeiras traça o planejamento para a nova temporada e mira grandes nomes que atuam fora do Brasil. Em se tratando do Veiga, é sabido por todos que ele sim é um grande jogador e que fez uma temporada razoável pelo clube. Bem longe, claro, de tempos como 2020, 2021, 2022, mas ainda assim, a sua representatividade pode fazer com que o Palestra acabe segurando ele. Contudo, equipes do futebol brasileiro e até mesmo da Major League Soccer farão o possível para retirar o Veiga, pois eles julgam que Veiga ainda tem condições de ser um jogador que consiga atuar em altíssimo nível. Realmente não é brincadeira, rapaziada, teremos um jogador brasileiro indo para outro destino. Trata-se do Endrick, que de fato, apesar de muitos rumores sempre na dúvida se confirmavam ou não se ele iria para o Lyon, de fato essa transferência vai acontecer. O Real Madrid vai mesmo emprestá-lo para o Lyon. O acordo foi finalizado como empréstimo com a aprovação de ambos os clubes e dos representantes do atacante, que busca mais tempo e com um papel de jogo mais destaque após um período de 6 meses com poucos minutos em campo na Espanha. Em Madrid, o assunto é considerado encerrado e definitivo, e a saída é entendida como uma decisão esportiva para acelerar uma adaptação ao futebol europeu. O Lyon parece ser o cenário ideal para relançar sua carreira em um clube que historicamente revelou jogadores e trouxe inclusive jogadores brasileiros ao destaque, como Juninho, Bastos, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. O objetivo de Endrick é muito claro: ganhar experiência, confiança e poder ofensivo em uma liga exigente com projeção internacional. O empréstimo para o Lyon representa um passo estratégico no desenvolvimento dele, enquanto o Real Madrid acompanhará de perto o seu progresso de olho no futuro. Tite faz 3 exigências para Abel Braga para assumir o Inter e otimismo aumenta entre os colorados. Tite é o plano A do Inter para 2026. Com o novo diretor técnico Abel Braga, existe uma expectativa positiva entre os torcedores do Internacional para que o experiente técnico retorne ao Beira-Rio, onde trabalhou em 2008 e 2009. Segundo o setorista Taigo Junkie, houve um avanço nas conversas entre as partes desse sábado. Tite teria feito algumas exigências para Abelão, que deu as garantias para o ex-técnico da seleção brasileira. De acordo com o repórter, Tite enxerga o projeto do Inter como mais consistente do que o do Cruzeiro. Afinal, não haverá uma necessidade imediata de conquista de títulos para o Clube do Povo, pelo momento financeiro difícil que atravessa. Ele quer um projeto a longo prazo e, mais do que tudo, um respaldo garantido a ele por Abel, cujo prestígio e credibilidade significariam uma segurança maior para que o técnico possa fazer seu trabalho. Por fim, o terceiro pedido do Tite é a carta branca para que ele faça a montagem da equipe e o planejamento do grupo de jogadores. Pelo fato do Inter não ter se classificado para nenhuma competição continental em 2026, Tite terá tranquilidade por conta do calendário mais folgado, o que diminuirá toda a sua pressão. Consequentemente, se torna uma boa escolha para o Tite, levando em conta que ele teria mais oportunidades para ser um cara mais tranquilo e dentro do Inter ter mais respaldo e tranquilidade para trabalhar. Futebol é assim, meu amigo, você não pode achar que tá tudo acabado, que não tem nada para ver, que não tem atualização, porque quando você menos espera as coisas acontecem. Com isso, nesse canal eu te garanto que não vai faltar nada sobre as atualizações do mercado da bola, notícias do futebol, análises, curiosidades e tudo mais. Com isso, você já deve me conhecer, mas se não me conhecer, prazer, se inscreva, deixa seu like e eu espero que tenha sido um vídeo útil para você. Eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e sempre avisando, são rumores, tá? São rumores de transferência, quando for fechado eu vou dizer que é fechado. Valeu!